Este dia especial, essa data tão particular e única, que é a data que nós celebramos e separamos para festejar a Páscoa, né? A libertação que nos foi dada por Deus em Cristo Jesus. Desde o Antigo Testamento, nós temos recebido do Senhor a oportunidade de refletirmos sobre o pechá, né? O passar por sobre, quando o anjo da morte salta sobre os lares que eram marcados pelo sangue do Cordeiro. Lá atrás, o Cordeiro separado para o sacrifício, e hoje o sangue do Cordeiro que de fato nos libertou, Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos e nos traz vida e vida em abundância. Pela manhã, nós já tivemos a oportunidade de pensarmos um pouco sobre isso, e hoje eu quero pensar um pouco mais com você sobre essa proposta, sobre um texto em particular, que fala sobre esse momento da ressurreição, parte desse momento da ressurreição, e quero começar a pensar com você, aos domingos à noite, no mês de abril, sobre algo muito especial que eu considero que você e eu precisamos, por vezes, refletirmos nessa temática, nessa proposta, sobre um reposicionamento, né? Sobre, de fato, fazermos escolhas certas e entendermos que posturas, por vezes, nos levam a realidades diferentes. Sabe, uma das coisas que podemos aprender com Jesus é que ele sabia a importância, conhecia de forma muito clara a importância de cada um dos posicionamentos e posturas que ele precisava ter ao longo da sua vida ministerial. Entenda que até mesmo quando acreditamos, quando que não nos posicionamos em relação a algo, de certa forma já tomamos um posicionamento, já tomamos uma atitude. Por isso eu quero pensar com você nessa noite sobre essa temática. Eu convido a você a todos os domingos no mês de abril a estar conosco à noite para juntos refletirmos nessa temática, nessa proposta. E, para tanto, eu quero começar a pensar com você em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Não sei você, mas confesso que fiquei meio com medo na hora dos pés batendo aqui, né? Bênção. Lucas, capítulo 24, versículo 13. É bom ver como a ação do Espírito Santo pode usar cada um de nós, desde os pequeninos aos jovens, aos adultos, aos mais experientes. Cada um pode ser usado pelo Senhor, desde que se posicione dentro do propósito de Deus. Obrigado, meu irmão. Lucas 24, a partir do verso 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram.
Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias atrás. Algumas mulheres de nosso grupo foram até o túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tão tolos! Como custam entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria viagem, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e abençoou, depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram nesse momento. Ele, no mesmo instante, desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles. E lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Amém? Fique à vontade para se assentar. Sabe, amados, eu creio que um dos maiores desafios da nossa geração é ter a oportunidade de caminhar diante de Jesus, de ouvir de sua palavra, presenciar alguns dos seus sinais, ter a oportunidade de experimentar algumas das suas maravilhas e ainda assim sermos incapazes de reconhecê-lo. E ainda assim sermos incapazes de fato, experimentar da sua doce companhia e presença. Acredito que esse texto, essa passagem especial, mostra muito bem essa realidade. Gente que possivelmente, não apenas nesse momento, esses 2 homens tiveram, acredito eu, pela narrativa, por todo o contexto da história, que não apenas nesse momento, mas ao longo de alguns instantes, ao longo de algum tempo, estes homens tiveram a oportunidade de experimentar algumas das maravilhas de Jesus, alguns dos sinais, alguns dos seus ensinos, alguns dos milagres talvez tenham presenciado. No entanto, ainda assim, apesar de todo o ensino, de toda a história que Jesus havia já compartilhado com eles, apesar de todas as palavras e promessas que ele havia transmitido a eles, estes homens entristeceram-se por conta de limites que lhes foram impostos. Não impostos a Jesus, porque nós sabemos o final dessa história. Esse homem que entregou-se, dedicou a sua vida e ministério, e não apenas os 3 anos ao longo de toda a experiência, ele foi capaz de desempenhar e realizar milagres, mas o maior de todos eles, entregou-se, e ao 3º dia esse homem volta à vida, agora não mais limitado pela morte, não mais limitado pelos limites da carne, pelas imposições que o corpo físico lhe trazia, mas agora já ressurreto em sua glória, vence a morte e declara de voz bem audível, se podemos dizer dessa maneira, que de fato ele tem todo o poder. Amém? Agora pense comigo, se Jesus tem todo o poder, por que caminharmos cabisbaixos e por vezes derrotados
entendendo que os limites e imposições humanas podem, de alguma forma, nos impedir de avançar naquilo que o Senhor preparou e, de forma especial, preparou para nós. Sabe, esse texto mostra uma verdade muito importante que precisamos, por vezes, crer, que não há limites para o poder de Cristo Jesus. Não há barreiras, não existem oposições que, de fato, venham permanecer diante de sua majestade. A verdade é que, por vezes, precisamos entender a necessidade de nos reposicionarmos no ambiente espiritual, numa realidade, de fato, preparada e arquitetada pelo Senhor para as nossas vidas. Sabe, esses homens caminhavam cabisbaixos, tristes, cheios de medos e insatisfeitos com a realidade, porque aquilo que era uma verdade absoluta para o homem, que de fato a morte era o maior dos desafios, esse desafio, esse limite agora é, de forma maravilhosa e majestosa, rompido, vencido por Cristo Jesus. Agora entenda, será que por vezes nós não temos nos posicionado da mesma maneira como esses homens? É interessante que o texto nos diz que no mesmo dia em que Jesus ressuscita dentre os mortos, no mesmo dia em que mulheres contam a história que recebem da parte dos anjos, e entenda, não era algo comum anjos aparecerem naquela realidade da época. Você se lembra de uma passagem especial, quando um homem ficava anos e anos esperando à beira de um tanque, acreditando numa ideia, numa história, numa fábula para alguns, né, da época. Alguns historiadores acreditam que isso representasse uma fábula, que de tempos em tempos, uma vez por ano, um anjo descia as águas daquele tanque, tocava as águas, e o primeiro que se lançasse nela poderia ser curado da sua enfermidade. O homem já há anos esperando o toque, o movimento das águas, para que a cura viesse sobre a vida dele, até que Jesus encontra aquele homem fora de tempo, ultrapassando os limites e barreiras que eram impostas pela realidade daquela época, e o Cordeiro de Deus, não o anjo, mas o próprio Senhor, toca na vida daquele homem e traz a cura. Tudo isso para mostrar que a realidade de anjos naquela época não era comum, assim como nos nossos dias. Quem aqui já viu um anjo? Quem aqui um dia verá um anjo? Amém, né? Nós vamos ver lá na eternidade, né? E o anjo de Deus, em nome de Jesus, né? Não os anjos caídos, né? Amém? Amém. Não era comum naqueles dias. E o anjo aparece às mulheres, relatam acerca da ressurreição, elas compartilham, mas ainda assim, esses homens andavam tristes, apesar do relato positivo. Tem gente que precisa se reposicionar na vida, porque apesar do relato positivo, apesar das verdades eternas que Cristo revela para nós, apesar da sua palavra, apesar dos grandes sinais e maravilhas, ainda tem vivido uma vida limitada, baseada na realidade e perspectiva do homem, não na realidade e perspectiva do Deus Todo-Poderoso. Gente que precisa se reposicionar, gente que ainda precisa caminhar um tempo a mais com Jesus para entender que não é apenas alguém especial que caminha ao nosso lado, mas sim o Deus Todo-Poderoso. Reposicionamentos, posturas que precisam ser transformadas, diferentes, para que realidades possam ser mudadas, para que coisas espirituais possam ser, de fato, experimentadas. Sabe, esse texto nos mostra muito bem dois homens caminhando, conversando, dialogando, falando. E já há um ditado interessante que diz que quando dois servos
falam acerca de Jesus, enquanto caminho, pode vir a ser que o próprio servo de todos se manifeste entre eles. E a Bíblia já vai falar que onde estão 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está presente. Sabe, amados, nós precisamos de fato gerar essa expectativa no nosso coração, verdadeiramente nos posicionarmos no ambiente espiritual, crendo naquilo que o Senhor já falou que faria e que de fato Ele tem poder para realizar sobre as nossas vidas. Jesus já havia anunciado, Jesus já havia compartilhado, Jesus já havia transmitido aos seus discípulos e àqueles que caminhavam ao seu lado, que Ele se entregaria, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Não apenas Jesus, mas os profetas antes dele falaram acerca disso. Homens foram levantados por Deus para falar que ele viria se entregar e ressuscitaria, venceria a morte e declararia vida abundante a todo aquele que nele crê. Mas sabe qual o problema aqui, amados? É que apesar de todo o testemunho, de todas as verdades, de todos os sinais e maravilhas, ainda esses homens caminhavam ao lado de Jesus, mas eram incapazes de reconhecê-lo como de fato ele era. Por quê? O texto diz que os olhos deles estavam como que obscuros, vendados. Haviam problemas espiritualmente falando, na visão daqueles homens. Sabe, uma das coisas que por vezes, para tomarmos uma posição espiritualmente falando, de fato que agrade ao Senhor, que de fato alegre e possa nos levar a ter uma vida de intimidade e relacionamento profundo com Deus Todo-Poderoso, às vezes uma oração que precisamos de fato apresentar a Deus é que Ele, por meio do seu Santo Espírito, arranque, leve ao chão as escamas espirituais que por vezes estão em nossos olhos. Quais poderiam ser essas escamas? Uma vida religiosa, por vezes, maqueia a nossa visão, nos impede de enxergar espiritualmente de forma clara aquilo que o Senhor preparou para nós. Gente que acredita que toda a sua bagagem religiosa, todas as suas atribuições dentro, vamos dizer assim, da vida eclesiástica, todo o seu aparato, vamos dizer dessa maneira, que ele foi capaz, ou ela capaz de conquistar ao longo dos anos na sua vida religiosa. Tem gente que acredita que isso o levará a ser capaz de enxergar aquilo que de fato Deus preparou para a sua vida. Mas é interessante que esses homens falam que os líderes religiosos, no versículo 19, você pode perceber isso. Eles falam que os sacerdotes e líderes religiosos entregaram Jesus para ser crucificado, condenado à morte. Porque, por vezes, aquilo que tem impedido a visão de muitos, aquilo que tem atrapalhado muitos a enxergarem espiritualmente falando de forma clara, é a sua religiosidade vazia. Religião, às vezes, nos fará ou nos tornará incapazes de enxergar quem de fato caminha conosco. Religião, às vezes, irá nos tirar o foco da presença que está ao nosso lado, aguardando para se revelar, para se manifestar. Por isso, um posicionamento é muito importante. Um posicionamento para enxergar de fato quem Jesus é. Não apenas a vida religiosa, mas, vamos dizer assim, o medo, a frustração. Gente que vive e faz a sua vida basear-se nas escolhas e posicionamentos no seu medo e frustração, por vezes tem sido incapaz de enxergar Jesus, incapaz de experimentar da sua companhia. Esses homens estavam com medo, voltando à sua cidade, temerosos, aflitos, frustrados, porque aquilo que esperavam que viesse a acontecer ainda não havia acontecido. Na verdade, já havia o Senhor ressuscitado entre os mortos. Mas porque
eles ainda não tinham a oportunidade, não como Tomé, de tocar, mas de ver e de experimentar da companhia física de Jesus. Ainda estavam frustrados, aflitos, cheios de medo, cheios de preocupação, cheios de temor. Às vezes, amados, o reposicionamento que nós precisamos ter em relação à nossa vida espiritual precisa ser um posicionamento de caminhar em fé, de abandonar o medo. A Bíblia já vai dizer que no amor não existe o quê? O medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Sabe, a frustração, amados. Gente frustrada não apenas é incapaz de se alegrar com a companhia de alguém especial ao seu lado, como também traz frustração aos outros. Gente frustrada é incapaz de enxergar beleza ao longo do caminho, é incapaz de experimentar algo especial. Sabe, Jesus, o texto nos mostra que caminhou com eles com alguns quilômetros, não apenas alguns metros, mas caminhou com esses homens por cerca de 10 a 11 quilômetros, ao longo do caminho que eles estavam se dirigindo a Emaús. Por aproximadamente 11 quilômetros, Jesus caminhou com eles. Você consegue fazer, em média, quantos minutos aí de caminhada percorrer 1 quilômetro? Quem é muito preparado na atividade física, né? Tem uns corredores aqui, né? Gente atletas, né? Preparados, que gastam o quê? Meia hora? No quilômetro? 20 minutos? Vamos ser otimistas. Jesus gasta o tempo falando da história do Messias, desde os profetas, desde os primeiros ensinos da Torá, da palavra do Antigo Testamento, mostrando aquilo que os profetas falavam e ensinavam acerca do Messias, que ele viria e entregaria a sua vida, mas venceria, ressuscitaria e a glória seria manifesta. Sabe, uma das coisas que é interessante, que a frustração, o medo daqueles homens, apesar de ouvir todo o ensino de Jesus, ao longo de algumas horas, os tornou inflexíveis, insensíveis, incapazes de perceberem quem de fato caminhava ao lado deles. Sabe, medo e frustração, por vezes, precisam ser abandonados. Um reposicionamento espiritual precisamos, por vezes, tomar e abandonar essas práticas e características que, por vezes, nos impedem de perceber quem está, de fato, transmitindo a sua mensagem a nós. Quando você ouve a palavra de Deus, amado, seja pela boca de quem quer que seja, quando você ouve dos ensinos, daquilo que a palavra transmite a cada um de nós, quando você tem a oportunidade de refletir sobre isso, você não ouviu homens, mas ouve o Espírito que fala ao seu coração. Amém? Amém? Se é o Espírito que fala, lembre-se que a palavra diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não permaneça inflexível, tomado pelo medo, pela frustração, como esses homens, que por horas ouviram o próprio Jesus lhes ensinando. Sabe, uma das coisas especiais é que ainda assim Jesus, ao perceber a necessidade desses homens, e ao ser convidados por eles, porque eles acharam o ensino, o discurso, os valores do reino que eram transmitidos por aquele homem a eles acharam interessantes, algo atraente, eles convidaram aquele homem para estar com eles em sua casa. Sabe, uma coisa interessante é que nós podemos tirar algumas lições muito importantes.
Por vezes o reposicionamento, a mudança de postura que precisamos ter em relação à vida que o Senhor planejou e preparou para nós, se dará a partir do momento quando, de fato, nós entendermos a necessidade de não apenas ouvirmos os ensinos de Jesus, mas convidarmos Ele para, de fato, tomar posse, assento na nossa casa. Porque é quando Ele toma assento, quando nós nos achegamos mais próximos a Ele, porque mesa é lugar de proximidade, amém? Quando nós nos chegamos mais próximos a Ele, quando nós permitimos que Ele tome assento na nossa casa, e quando deixamos que de fato Ele venha ser aquele que reparte o pão, que nos alimenta, que nos sustenta e que traz aquilo que de fato necessitamos ao nosso alcance, quando nós entendemos isso, é que passamos a de fato reconhecer quem Ele é. A reconhecer quem verdadeiramente se revela a nós. Por isso, amado, eu quero convidá-lo e desafiá-lo a partir desses próximos dias, dessas próximas noites, na verdade, de domingo, a pensar em quais posicionamentos que, quem sabe, você precisa tomar para que a sua vida com Deus e com as pessoas seja, de fato, uma vida diferente e nova. E a partir dessa reflexão, o primeiro posicionamento, a primeira postura, convide Jesus a tomar assento na sua casa. Convide Jesus a tomar assento à sua mesa. Convide Jesus a fazer, de fato, parte da sua história, a ser aquele que verdadeiramente te alimenta, não a sua força, não a sua habilidade, não a sua capacidade, mas que o seu sustento verdadeiramente venha das mãos de Jesus. Talvez até aqui você tenha ouvido acerca de Jesus. Talvez em alguns momentos o próprio Espírito tenha se revelado a você. Talvez em algumas situações você tenha caminhado já há algum tempo ouvindo e aprendendo de Jesus. Mas talvez ainda o medo, a frustração, a indiferença. Talvez alguns desses sentimentos venham tomando conta do seu coração e, quem sabe, você ainda não tenha permitido Jesus se assentar à sua mesa e mudar a sua história, fazer com que os seus olhos sejam verdadeiramente abertos para uma nova realidade espiritual. Eu quero desafiá-lo nessa noite a começar tomando uma das mais importantes posições, uma das mais importantes decisões. Dizer a Jesus: Jesus, a mesa, a casa, ao meu lado, é, de fato, o lugar que eu quero que o Senhor esteja. É, de fato, o lugar que eu quero que o Senhor tome. O trono do meu coração é aquilo que eu reservei para o Senhor nesse tempo. O texto diz: não era o nosso coração, ou não ardia o nosso coração enquanto ele ensinava. É interessante que arder o coração é muito importante, é parte do processo. É parte do processo. O coração precisa arder. Uma necessidade precisa ser, de fato, experimentada. Mas um momento chega em que não apenas o coração precisa arder, mas a mente precisa imaginar aquilo que o Senhor preparou e reservou para ele. As escamas dos olhos precisam ser lançadas ao chão e Jesus precisa tomar assento, porque o Cordeiro morreu, mas ressuscitou. A cruz não foi capaz de vencê-lo. A morte não foi capaz de derrotá-lo. Ele venceu para que nós pudéssemos, de fato, vencer no poder do nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça nesse momento.
fechar os seus olhos, voltar o seu coração, a sua mente, a sua vida ao Senhor nesse tempo. O texto nos diz que, ao perceberem quem de fato estava com eles à mesa, quem de fato caminhara com aqueles homens ao longo de alguns quilômetros, ao perceberem quem estava junto a eles, o texto nos diz que eles imediatamente se dirigiram novamente a Jerusalém para compartilhar aquilo que eles haviam ouvido falar, que Jesus havia ressuscitado, que o sepulcro estava vazio. Agora não era uma história que era compartilhada com eles. Agora uma realidade de fato era experimentada por eles. Será que nessa noite, quem sabe, a realidade talvez não venha a ser uma necessidade a ser experimentada também por você? Quem sabe você tem caminhado quando Jesus quer tomar assento à mesa? Quem sabe você tenha tido a oportunidade de ouvir e presenciar alguns sinais, experimentar algumas manifestações, mas quem sabe nessa noite não seja o trono, o assento que Cristo Jesus queira de fato tomar na sua vida. Quem sabe a realidade que Ele deseja para você não seja algo ainda mais especial. Eu quero convidá-lo a pensar nisso. Posturas mudam realidades, isso é fato. Postura muda história, muda verdades que ao longo da vida cremos que, na verdade, se revelam mentiras. Posturas, posicionamentos, que por vezes são tão necessários para que algo de fato possa acontecer na nossa vida com Deus. Qual a postura que Ele tem desafiado você a tomar nessa noite? Qual postura? Fico imaginando a frustração desses homens, depois, quando o tempo passou, de olhar para os quilômetros, para as horas trilhadas e experimentadas ao lado de Jesus, e ainda assim, eles perceberem, nós não reconhecemos quem de fato estava ao nosso lado. Mas agora a frustração não tomava mais o coração desses homens. Porque apesar do tempo perdido, Jesus preparava um novo tempo para eles. Minha pergunta a você nessa noite é: qual postura o Espírito Santo de Deus tem desafiado você a tomar? A Páscoa é uma ocasião de fato muito especial, trazer à memória aquilo que Jesus fez. Trazer à memória o poder revelado por Jesus ao vencer a morte, trazer à memória tudo isso, de fato é algo maravilhoso. Mas talvez ele precise ainda na sua vida tomar assento para que você experimente desse poder ilimitado, transformador, que Ele deseja operar também na sua vida. Eu quero orar com você, mas antes de orar, eu quero perguntar a você nessa noite. Você que, quem sabe, vem ao longo dos anos, ou ao longo dos dias, ao longo de algum tempo, quem sabe, vem caminhando com Jesus, mas ainda não teve a oportunidade de reconhecer quem Ele é, que deseja permitir que Ele
tome lugar em sua casa, tome lugar em sua vida, tome lugar em sua história e mude completamente a sua realidade. Você que deseja tomar uma postura diferente nessa noite, eu quero orar por você. E se você deseja isso, eu quero desafiá-lo a erguer uma de suas mãos para que eu possa orar por você. Há alguém? Deus abençoe. Há mais alguém? Eu quero orar com você. Posturas mudam realidades. Cristo pode fazer algo infinitamente maior do que você espera e imagina, de acordo com o poder que você permitir Ele operar na sua história. Há mais alguém que eu quero orar com você? Amém. Deus abençoe. Há mais alguém? Quero convidar a igreja, se possível, a se colocar de pé, e eu quero lançar um segundo desafio. Eu louvo a Deus por você que nessa noite toma essa decisão, por você que toma uma postura diferente, pede a Cristo que de fato mude a sua história. Eu louvo a Deus pela sua vida. E eu quero fazer um segundo desafio. A você que, quem sabe, tem observado de longe tudo aquilo que Jesus tem feito, mas que a partir desses próximos dias deseja de fato tomar uma postura diferente espiritualmente. Deseja se colocar mais à disposição do Senhor. Você que tem ouvido dos sinais e maravilhas, você que tem experimentado das grandes manifestações, mas que entende, Jesus, eu preciso me posicionar de forma diferente. Eu tenho gastado meu tempo, investido os meus dias naquilo que eu tenho interesse, e os interesses do Senhor por vezes tenho deixado em segundo plano. Mas você que nessa noite reconhece que posturas precisam ser mudadas para realidades serem diferentes, você que entende isso e quer de fato celebrar de forma especial a ressurreição de Cristo dentre os mortos, celebrando em sua vida com todo o seu ser esse tão rico privilégio de andar com Jesus, você que deseja se posicionar de forma ainda melhor, eu quero convidá-lo a vir aqui à frente, quem sabe, para se dedicar diante do altar do Senhor de forma ainda mais comprometida ao Senhor nesses próximos tempos. Você que deseja de fato, entende que precisa se posicionar, seus dias precisam ser ainda mais dedicados ao Senhor. Eu quero te convidar a vir aqui à frente para nós orarmos. Amados, não há nada melhor do que estarmos verdadeiramente dedicados diante do altar de Cristo Jesus. Os nossos dias foram dados por Ele e devem ser rendidos e dedicados a Ele. Às vezes eu gasto tanto tempo, empenho tanto dos meus dias, dedico tanto da minha atenção para aquilo que me interessa, e as prioridades do reino de Deus eu acabo deixando em segundo plano. Quero desafiá-la a vir aqui à frente, para nós orarmos juntos. Esse é o tempo que o Senhor te chama, para se dedicar ainda mais a Ele. Há mais alguém? Feche seus olhos, vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus. Te louvamos porque o salmista nos diz que de uma maneira terrível e maravilhosa nós fomos formados. Não há, ó Deus, nada demasiadamente de fato difícil ao Senhor. Por isso, ó Pai, nós louvamos e exaltamos, porque não existem obstáculos e barreiras que possam impedir o seu amor. Não existem, ó Deus, limites para a graça e favor de Cristo Jesus. E eu te louvo, ó Deus, porque o teu favor é mais uma vez revelado sobre nossas vidas e celebramos a tua graça e misericórdia dispensada a nós no dia em que Cristo Jesus entrega o seu corpo, mas também ressuscita, declarando que vivo está e que venceu a morte para a glória de Deus Pai.
Ó Deus, nós te louvamos por esse rico privilégio de estarmos na tua casa nessa noite. E, ó Pai, em nome de Jesus, clamamos, pedimos, ó Deus, venha cumprir em nós o teu querer, venha realizar em nós a tua obra, venha, ó Deus, fortalecer, para que verdadeiramente possamos caminhar, declarando sempre, ó Pai, a tua grandeza, a tua majestade, o teu favor sobre nossas vidas. Ó Deus, que não sejamos endurecidos pela frustração, pelo medo, que sentimentos de forma alguma venham endurecer os nossos corações e, ó Deus, impedir a nossa visão de fato espiritual de enxergar a Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Fortaleça cada vida aqui nessa noite, ó Pai. Cada um que se posiciona de forma diferente. Cada um, ó Deus, que dedica a sua vida nesse tempo e que o reconhece como Senhor e Salvador de sua vida. Ó Deus, venha sobre eles. Opere, ó Deus, poderosamente para que grandes coisas venham ser capazes de experimentar da parte do Senhor. Toma lugar à nossa mesa. Toma lugar em nossa casa. Toma lugar em nossa vida, toma lugar em nossa história, Senhor. Opera o teu querer, a tua vontade. É aquilo que nós clamamos e pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém? Amém. Antes de você se assentar, dê pelo menos um